E aí, pessoalzinho, beleza? Então, terminando o exercício que ficou faltando aqui, na página 139, o exercício 4 diz o seguinte: num plano cartesiano, onde a distância nos eixos está em centímetros, o ponto M, de coordenada menos 4 e 2, é o ponto médio do segmento AB de 6 centímetros, que é paralelo ao eixo das abscissas. Represente o ponto M no plano a seguir e determine os pontos às extremidades desse segmento. Bom, é um exercício bem simples, a resposta está bem na nossa frente já. Não. Então, diz ali, o ponto M tem coordenada menos 4 e 2. Então, o X vale menos 4, o Y vale 2. Então, X menos 4, Y2, aqui está o ponto M. Marquei o ponto M. Aí ele diz o que mais ali, que a distância de A até B, ele é o ponto médio do segmento AB, que é paralelo ao eixo das abscissas. Então, o eixo da abscissa é o eixo X. Se ele é o ponto paralelo ao eixo das abscissas, ele está em algum lugar por aqui, E ele diz ainda que o tamanho de AB, a distância de A até B, tem que dar 6. Bom, se o segmento AB vale 6 e o X do ponto médio fica no meio do caminho, então ele tem quanto? 3 para um lado, 3 para o outro. Então, aqui, a partir daqui, então, quando ele fala que é paralelo ao eixo das abscissas, vamos fazer assim, ao eixo das abscissas, significa o quê? Que o x é constante. Então, no caso aqui, o x vale 2. Opa, desculpa. Paralelo que o eixo das abscissas. Vamos corrigir aqui, O y é constante. O y não muda de valor. E aí eu tenho o que, então? Se a distância vale 6, ele diz que a distância de A até B vale 6. E ele diz que ali o ponto médio, então, o x do ponto médio vale menos 4. Então, vou pegar que se a distância vale 6, eu tenho o quê? De A até o ponto médio tem que ser igual do ponto médio até o B. Opa, do ponto médio até o B. Então, nesse caso, 6 dividido por 2 dá 3. Então, vou contar aqui, a partir do M. 1, 2, 1, 2, 3. E aqui, 1, 2, 3. Então, aqui está o ponto A, aqui está o ponto B. Se você inverteu, colocou B e A também, não tem problema, mas ele pede as coordenadas. Então, o ponto A tem coordenada menos 7 e 2, e o ponto B tem coordenadas menos 1 e 2. Essa é a resposta. Beleza? Espero que tenham compreendido facilmente. No próximo exercício, nós temos o seguinte. Deixa eu subir ele aqui. Uma estrada liga duas cidades, A e B, como mostra o esboço a seguir. Deseja construir uma praça como ponto de apoio aos passageiros na metade da distância entre as duas cidades A e B. Considerando raiz de 5 igual a 2,2, determine. Letra A, as coordenadas das cidades A e B. Letra A, tranquilão. Cidade A está aqui em cima. Então, primeiro sempre o valor do x, menos 5. Depois o y, 8. A cidade B está aqui embaixo. Primeiro o x, 7. Depois o y, 2. É isso aí. Certo? Na letra B, o que ele quer? Deixa eu subir um pouquinho a tela aqui. A distância entre as duas cidades, considerando que cada unidade nos eixos coordenados corresponde a 5 unidades. Bom, se ele quer que eu calcule a distância entre as duas cidades, então eu tenho o quê? Vamos fazer o nosso triângulozinho aqui, para poder usar Pitágoras.
Então, eu sei que esse ponto aqui é o menos 5, 8. Esse ponto aqui é o 7, 2. Aqui eles formam um ângulo de 90 graus horizontal com a vertical. Né? Então, como que vai ficar o meu triângulo? Quem são as distâncias? Vou subir mais a tela para ficar melhor, né? Então, olha lá. Ó. Quanto que mede esse pedaço aqui? Ah, esse pedaço aqui, Marcelo, ele é 7 menos o menos 5. Menos com menos mais, 7 mais 5. Então, aqui esse trecho mede 12. E a altura? A altura é 8 menos 2. 8 menos 2 dá 6. Então, a distância desse que eu estou chamando aqui de x vai ficar lá, ó, x ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, x ao quadrado, 12 ao quadrado, 144, 6 ao quadrado, 36. Então, x ao quadrado vale 180. Então, x, nesse caso, raiz quadrada de 180. Né? Você vai fazer a decomposição, lembra lá, ó, 180 por 2, 90, por 2, 45, por 3, 15, por 3, 5, por 5, 1. Repetiu o 2, repetiu o 3. Então, 2 vezes 3, 2 vezes 3, 6. O 6 sai da raiz e o raiz de 5, e o 5 continua na raiz. Só que ele mandou utilizar aqui, que a raiz de 5 vale quanto mesmo? 2,2. Considere que a raiz de 5 vale 2,2. Então, vou substituir aqui. Ó. Então, x, a distância entre as cidades, 6 vezes o 2,2. Então, o x vale 6 vezes 2, 12. 6 vezes 2, 12. Vai 1. 6 vezes 2, 12 com 13. 13,2. Porém, 13,2 unidades. Mas ele disse aqui ainda, outro detalhezinho, ó, que cada unidade vale 5 km. Então, tem que chegar aqui no final ainda e fazer vezes 5 para achar essa distância em quilômetros. Então, o x, 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 3, 15, com 16, vai 1. 5 vezes 1, 5, com 6. Então, vai dar 66 quilômetros. Essa é a distância entre as duas cidades. Certo? Então, deixa eu subir aqui um pouquinho, para vocês visualizarem melhor. Achei a distância entre as duas cidades. Mas tem a letra C ainda. O que ele quer na letra C? Deixa eu voltar lá. Quais as coordenadas da praça? Ele disse no enunciado que a praça tem que ser aonde? Na metade da distância. A praça, no desejo construir uma praça como ponto de apoio na metade da distância. Então, eu tenho que achar o ponto médio. Então, quem que é o x do ponto médio? O x do ponto médio vai ser o x do A mais o x do B, né? Então, ó, menos 5 mais 7 dividido por 2. Menos 5 mais 7, 2 por 2, 1. O y do ponto médio, 8 mais 2, não precisa esse parênteses aqui, não. Então, 8 mais 2 dividido por 2. 8 mais 2, 10. 10 dividido por 2 dá 5. Então, as coordenadas da praça, 1 para o x, 5 para o y. Tá aqui. E ele quer saber a distância. Aí eu posso calcular a distância igual eu fiz na letra B, fazendo um novo triângulozinho, ou é só pensar um pouquinho, né? Espera lá. Se a praça está na metade do caminho, a distância da praça até uma das cidades é metade, né? Então, no caso, né, se a gente sabe se a distância entre as cidades, a distância entre A e B é 66 quilômetros, né? E a praça
está na metade do caminho, qual que é a distância de A até B, então? De A até a praça, né? Então, portanto, a distância vai ser o quê? 66 dividido por 2. Nesse caso, a distância, então, de A até a praça vale 33 quilômetros. Certo? Então, essa é a questão 5, que já começou na página 139 e termina na página 140, aí, a letra B, C e D. Tá joia? Espero que não fique nenhuma dúvida a respeito. Se ficar, manda a dúvida no WhatsApp para mim aqui. Beleza? E finalizando a nossa aula, o último exercício, ele aqui para baixo, dizia o seguinte, ó. Na circunferência representada no plano cartesiano, temos 3 pontos, A, B e C. Sabendo que AB é o diâmetro da circunferência, determine as coordenadas do raio. Bom, para achar as coordenadas do raio, o que eu tenho que fazer aí é encontrar o centro da circunferência, né? Acho até que é isso que ele queria que a gente fizesse aqui. Bom, quando ele fala que eu tenho o diâmetro, que AB é o diâmetro, aqui já está o começo da minha solução. Por quê? Se de A até B é o diâmetro, eu vou traçar uma regra aqui que passe de A até B. E aí vocês já vão perceber um detalhe interessante. O que é o diâmetro? O diâmetro é a reta que vai de um ponto do contorno da circunferência até outro, passando pelo centro. Então, se eu tenho aqui de forma aproximada, tá bom aqui. Então, quando eu traço essa reta indo de A até B, o que eu tracei aqui? Tracei o diâmetro. Então, esse é o diâmetro. A metade do caminho dele aqui vai ser quem? Vai ser o centro. Então, a metade do caminho é a origem. No caso, vou chamar aqui de M, para ficar aqui é o ponto médio. Então, o centro da circunferência, né, vai ser qual? O centro da circunferência é o ponto médio, entre A e B. Então, quais são as coordenadas do ponto A? As coordenadas do ponto A, 2 para o X, 5 para o Y. As coordenadas do ponto B, 7 para o X, 3 para o Y. Então, o X do ponto médio vai ser 2 mais 7 dividido por 2. 2 mais 7 é 9 por 2. Posso deixar os 9 meios ou colocar o decimal, 4,5. O Y do ponto médio vai ser quem? 5 mais 3 dividido por 2. 5 mais 3, 8. 8 por 2, 4. Então, né, as coordenadas do ponto médio são 4,5 e 4. Né? Para o exercício ficar mais... determina as coordenadas do... Troca esse raio aqui por centro. O centro da circunferência. Né? Porque o raio é a distância do centro até o contorno. E ele vai mudando toda hora ali. Então, ele podia pedir aqui, né, determinar o comprimento do raio. Aí eu podia calcular a distância de qualquer ponto A, B ou C até o centro. Aí você acha o tamanho do raio. Beleza? Mas é isso aí. Essa é a resposta da questão. Só fazer a tarefa lá 42 e aí essa apostila está encerrada. Tá joia? Valeu, obrigado pela participação, bons estudos e até breve.